E aí pessoal, vamos começar agora a aula de criando um gráfico Gauge, né? O que é o gráfico Gauge? O gráfico Gauge é também chamado de velocímetro. É um gráfico que demonstra a informação qualitativa e quantitativa. Por quê? Porque nesse gráfico tem como você colocar o número absoluto ou a porcentagem e também trabalhar com cores. Por exemplo, vermelho é ruim, verde é bom, amarelo atenção, ou duas cores como se fosse atingindo a meta, passando da meta. Então é um gráfico bem interessante para isso. Também é chamado de velocímetro. E ele é muito popular em projetos de dashboard, monitoramento de indicadores. Porque ele te dá uma visão assim rápida se você está atingindo a meta ou não daquele indicador. Então aqui eu coloquei vários tipos de gráfico Gauge para a gente ver como ele é utilizado em outros sistemas. Aqui na parte da direita existem dois, um comum aqui em cima, que é do ClickView mesmo, e o de baixo é o que eu vou ensinar para vocês, que é um gráfico de Gauge mais moderno. Então esse gráfico de Gauge é meio diferente, né? O que ele mostra assim? O círculo todo é 100%. E a parte verde, no caso, é a parte que é a porcentagem daquilo que está sendo analisado. Então é isso que a gente vai fazer na aula, que ele é bem moderno e ele vai deixar os seus projetos muito bonitos e mais com estilo mais inovador, né? Então qual é o primeiro passo aí? Vamos escrever uma expressão que a gente vai ter que somar o total de alguma coisa que está sendo analisado. Né? No caso da nossa aula vai ser o veículo, tipo de veículo, né? Pelo total geral de veículos que eu tenho no meu universo. Então, nessa apresentação que você vai poder baixar, tem o passo a passo de tudo que você tem que colocar na configuração do seu Gauge. Eu vou fazer aqui agora na prática, mas se você quiser voltar e se você quiser mudar alguma coisa, brincar com esses números de configuração do Gauge, é importante para você aprender até onde ele pode chegar. Aqui para divulgar o curso, né? Quem quiser aí falar com algum amigo é só pedir para entrar no blog lá e manter contato comigo pelo Facebook, Google+, LinkedIn e Twitter. Então, vamos para a parte prática aqui, que é o que interessa. Então, você está vendo aqui, esse QVW eu vou também colocar para download, né, aí na aula. Aqui do lado eu coloquei um objeto texto com o passo a passo que a gente vai seguir. E aqui eu já fiz um exemplo para gente ver como funciona. Nesse exemplo, eu tenho um gauge aqui, toda a área do círculo é 100%, e a área verde, no caso, é a área que corresponde à porcentagem de veículo pelo total de veículos que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho, de todos os veículos que a minha empresa tem, 10% são bicicletas. Se eu clicar em carro, 65% é composto por carros. E moto, eu tenho 25%. Como é que eu cheguei nisso, né? Eu entrei aqui e criei uma tabelinha inline, que vocês já aprenderam em outras aulas, né? Que só para exemplificar o Gauge. Então eu criei uma tabela que tem veículo, o tipo de veículo ali, carro, moto e bicicleta, e quantos veículos eu tenho no meu pátio. Então eu tenho 65 carros, 25 motos e 10 bicicletas. Eu fiz uma conta fácil para a gente acompanhar realmente que dá certo ali o indicador, né? Porque a minha conta dá 100 e o indicador também ele é uma porcentagem, então ele te mostra de 0 a 100. Carregando isso na minha nuvem, vamos dar uma olhada lá na nuvem, né? Eu tenho uma tabela chamada tabela mesmo, e eu visualizo aqui
meus dois campos com o tipo de veículo e a quantidade que eu possuo na empresa. Beleza. Vamos agora mostrar aqui o passo a passo. Primeira coisa que eu falei para você fazer é escrever uma expressão do tipo soma de alguma coisa dividido pela soma do total geral. Então, como é que eu fiz? Eu fiz aqui nesse objeto de texto. Vamos aumentar aqui para todo mundo enxergar. Ó, aqui já dá para ver. O que eu estou mandando aqui? Soma o total. Quando eu não coloco nada de sete análises, então aqui a gente já vai começar a falar um pouco de sete análises. Quando eu não coloco nada, a expressão, né, o objeto ali, ele vai obedecer à minha seleção, a seleção que eu fiz na aba ali, na pasta. Então você está vendo aqui tem um objeto lista. Esse objeto lista, ele possui o campo veículo aqui. Vamos voltar aqui para você ver. Nesse objeto lista, eu marquei aqui, ó, sempre um valor selecionado. Então sempre ele vai estar selecionado um tipo de veículo ali, para poder dar certo esse exercício. Então quando eu aperto OK, ele está selecionado moto. Eu posso mudar para carro, posso mudar para bicicleta, mas eu não posso colocar todos, que aí não serviria o meu gauge nesse caso. Então como é que eu fiz aqui a expressão? Eu coloquei soma o total de veículo de acordo com o que está selecionado, que ele obedece, dividido pela soma do total realmente, só que eu coloquei um set análises aqui. Esse set análises, o que ele faz? Esse número 1 entre parênteses aqui. Ele diz que é para somar o total independente da seleção que estiver na aba ali, no painel. Então, é o total geral. Quando você bota esse 1, ele não respeita a seleção. Então, ele vai me somar tudo. Aí, como eu quero mostrar aqui nessa caixinha porcentagem, eu coloquei vezes 100 e concatenei aqui uma porcentagem. Por isso que ele aparece ali, aquele 65 em porcentagem. Vamos aumentar também para todo mundo enxergar, ó. Né? Tá vendo que esse objeto eu coloquei aqui dentro, ó. Agora, vamos seguir o passo a passo aqui para fazer o gauge diferenciado, né? Então, primeiro você entraria aqui, escolheria o objeto mostrador. Aqui no Click View, o gauge ele é chamado de objeto mostrador. Ó, escolha o mostrador. Na dimensão, que é a próxima aba aqui, você não utiliza a dimensão para esse tipo de gráfico que eu estou te ensinando. Não utiliza a dimensão. Na aba expressões, você coloca igual a 1. Então vai abrir essa janelinha aqui. Você coloca igual a 1. Por quê? Porque a gente quer que ele preencha toda a circunferência, né, do gauge. Então você força ele força ele ser 1, né? Não precisa fazer nenhuma conta, né? O círculo todo é preenchido. Aqui no estilo, a gente vai escolher o primeiro. Porque o primeiro é mais simples, dá pra gente descaracterizar ele e formar o meu gauge aqui. Tá vendo que ele te dá um preview aqui, é muito interessante isso. Você pode ir mudando alguma coisa aqui na apresentação e aí você vai vendo o preview aqui. Vamos continuar. Aba apresentação. Então, o mínimo 0, o máximo 1. Por isso que eu coloquei 1 lá. Então, quando for igual a 1, está tudo preenchido mesmo. E o indicador modo, você preencher com valor. Então, aqui, ó, né, o gauge antigo é uma agulhinha. Ele utiliza essa agulha. O gauge antigo não, o gauge normal, né, padrão. O nosso gauge a gente não vai precisar dessa agulha, então a gente vai colocar somente preencher com valor. Mostrar escala, você também... Não, eu pulei aqui. Deixe sem selecionar, mostrar escala aqui, ó.
Então aqui estaria selecionado. Se tivesse selecionado, você vê que ele mostra aqui os pontinhos da escala. Para esse meu eu não preciso desse pontinho. Então a gente volta a ter o círculo aqui bonitinho. Largura automática de segmentos, deixe sem selecionar. Então aqui do lado, ó, largura automática de segmentos. Não precisa selecionar porque é a gente que vai trabalhar com isso, não vai ser automático, vai ser uma coisa programada, né? Espessura do cilindro, eu coloquei 30 porque eu gosto dele um pouquinho mais fininho, né? Tem gente que coloca 50 aqui e fica mais grosso, aí depende do desenho do seu dashboard, né? Com 30 eu acho que ele já fica bom. Extensão do ângulo 360, porque você quer dar uma volta inteira, né? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 180, você ia ver que ia ser aquele meio gauge. Então, meio gauge também é bastante usado, o meio gauge, porque ele utiliza menos espaço. Então, depende do desenho, do design que você está querendo dar para o seu dashboard. No nosso caso aqui, vamos continuar com a volta inteira, né? 360. E esse centralizar ângulo a gente coloca 0. Ocultar limite do segmento. Selecionar. Eu não preciso ver o limite do segmento, ó. Esse pontinho preto aqui. Não quero, no meu caso. Ocultar contorno do mostrador também. Ó, o mostrador ele tem um contorno. Você pode usar isso ou você, se quiser deixar mais leve, ó, você não utiliza, ó, tá vendo? Ó, ele fica mais leve. Segmento 2, limite inferior. Coloque a expressão que você criou no passo 1. Então, o meu limite 2 do segmento 2, ó, segmento 2. Eu vou colocar a expressão que eu criei lá pro meu texto lá, que é aquela que dá 65%, 10%, 25%. Só que nesse caso aqui eu só preciso do número, não preciso daquela formatação de porcentagem, nem concatenar aquele símbolo, porque aqui é só para poder definir o tamanho da parte cinza, né? Porque tá vendo aqui, ó, limite 2, cor preta. Eu coloquei um cinzinha que fica também mais leve. O limite inferior fica aqui do segmento 2. Aí o segmento 1 eu coloquei verde. Ó, segmento 1, verde. Pronto. Depois disso, você aplica e ele já está funcionando. Ó. Ele já começa a preencher aqui, ó, 25%, 65%, bicicleta 10%. Então, se você tiver, por exemplo, vendas, o círculo todo é a sua meta. Aí você vai enchendo esse círculo com a parte verde. Tá vendo? É uma abordagem mais moderna do que usar a vermelho para baixo da meta, amarelo para tipo perto da meta e azul ou verde para depois da meta, para quando ultrapassa a meta. Como é que eu escrevi aqui bicicleta, né? E ele muda para carro, ó, muda para moto. Você coloca aqui um objeto texto escrito igual veículo, que é o mesmo nome do campo. E ele acompanha o veículo que eu selecionei aqui. E aqui embaixo tem a mesma... Espera aí que não pegou. Aqui embaixo tem a mesma... o mesmo texto, né? A mesma continha que tem aqui naquele objeto texto para poder mostrar o resultado em porcentagem, o que está sendo mostrado ali. Então isso aqui é um objeto Gauge diferente, né? Utilizando a sua criatividade, dá para você criar vários outros tipos de design para esse objeto Gauge, inclusive utilizando agora o meio Gauge, que é você mudando o ângulo ali de 360 para 180. Fica bem interessante. Posteriormente, quando a gente fizer outra aula de dashboard, eu vou mostrar um gauge normal também para vocês, usando a agulha, porque também muita gente pede esse tipo de gauge, com agulha e com aquela diferença lá, aquela
parte verdinha, amarela e vermelha, mostrando atingimento de meta ou mostrando que está fora da meta, algum indicador, correto? Então boa sorte para todo mundo e até a próxima aula.